Mapas? Não é difícil encontrar um mapa no nosso dia a dia, seja usando um aparelho GPS ou mesmo consultando o endereço na internet. Noticiários usam mapas toda hora para mostrar a localização de acontecimentos, e nas escolas então nem precisa falar. Mas será que existe uma possibilidade de todos esses mapas, sem exceção, estarem errados? A gente convive com mapas desde a infância, mas existe um segredo que nem sempre contam para a gente. Não existe mapa perfeito. Não existe porque simplesmente é impossível representar com precisão um globo em um pedaço de papel. O globo tem 3 dimensões, altura, largura e comprimento, mas o papel só tem 2 dimensões, altura e largura. É como tentar bater palmas usando uma só mão. Mas então, de onde surgiram esses mapas que nem conseguem representar direito o planeta? Para entender, precisamos voltar um pouco no tempo. Um dos mapas mais conhecidos é a projeção de Mercator. Ele foi criado no século XVI pelo cartógrafo belga Gerhard Kremer e fez muito sucesso na época. Por quê? Porque naquele século a moda eram as grandes navegações, e o mapa de Mercator é ótimo para isso. Nele, a rota mais curta entre 2 pontos é uma linha reta de proporção constante, mas a projeção de Mercator tem uma pegadinha. Está vendo aquele pedaço de terra logo à direita da América do Norte? É a Groenlândia. Agora, veja o continente da África. Os dois parecem ser do mesmo tamanho, não é? O problema é que, no mundo real, a Groenlândia é 14 vezes menor do que a África. A Europa parece ser maior do que a América do Sul, mas o nosso continente é quase 2 vezes maior. Isso acontece porque, no mapa de Mercator, quanto mais afastado da linha do Equador, mais distorcido fica o país. Por conta disso, em 1973, um cineasta alemão com interesses políticos criou um mapa que dava a proporção real dos territórios. Seu nome era Arnold Peters, e ele acreditava que a distorção do mapa de Mercator ajudava a manter a desigualdade sociopolítica entre os países. Foi uma reviravolta. Primeiro porque muitas pessoas começaram a adotar o mapa de Peters, dizendo que esse era o único mapa politicamente correto. E segundo porque o mapa de Peters já tinha sido inventado mais de 100 anos antes por um sacerdote escocês chamado James Gall. É por isso que o nome comum do segundo mapa é Gall-Peters. Peters se recusou a admitir que o mapa já tinha sido inventado antes, o que irritou os cartógrafos. Então, em 1990, as associações de cartografia resolveram se unir e lançaram uma resolução pedindo que todo mundo parasse de usar os mapas retangulares, favorecendo as outras opções. Outras opções? Existem centenas de mapas mundi diferentes e nenhum é perfeito, mas alguns deles têm menos distorções. 2 exemplos são a projeção de Robinson e a de Wickel Triple, mas nós temos outros mapas que seguem métodos e formatos menos convencionais, muito menos convencionais. E por falar em convenção, onde está escrito que a Europa precisa estar no centro do mapa, ou que o norte é para cima? No espaço sideral não existe orientação, ou seja, o nosso planeta não tem o lado de cima e nem o lado de baixo. É por isso que nos mapas chineses, por exemplo, é a China que está no centro do mapa. Já nos mapas medievais, o centro do mundo era Jerusalém. Aliás, nos mapas árabes da antiguidade, era o Oriente Médio que estava por cima e não a Europa. Foram os europeus, durante a Renascença, que estabeleceram que o norte ficava para cima e todo o resto do mundo obedeceu. Tem muitas coisas no nosso cotidiano que a gente acaba aceitando sem perguntar o porquê. Até uma coisa aparentemente inofensiva pode influenciar a maneira que a gente pensa. Então, da próxima vez que você encontrar um mapa, veja se ele não está alterando a sua noção do mundo.